Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí na matéria, tá? Página 31, tá falando assim, materiais sintéticos. A gente viu na aula passada, né, na aula anterior, materiais, né, de origem, materiais de origem natural, né, vegetal, animal, tá? Agora a gente vai ver os materiais sintéticos, né? Se são sintéticos, eles foram criados aí pelo homem, tá? Para várias utilidades que a gente vai ver agora, tá bom? Primeiro, como que a gente consegue produzir materiais sintéticos, né? A habilidade em extrair e transformar recursos naturais. Graças a isso, a gente consegue aí criar materiais sintéticos, tá? Mais ou menos aí no final do século XIX, início do século XX, tá? Que começou a ser criado, a utilização de materiais sintéticos começou a ganhar força, tá? Antes era pouco utilizado, era mais recursos naturais. E depois que começou a ver que vários recursos naturais estavam no seu limite, né? A gente sabe que recursos naturais acaba. A matéria-prima natural muitas das vezes acaba. Então começou a optar pela utilização de materiais sintéticos, beleza? Então, como que a gente pode empregar, né? Como que a gente pode estar utilizando materiais sintéticos, né? A gente tem aí, ó, plásticos, borrachas, né, fibras sintéticas, muito utilizados na fabricação aí de automóveis, aparelhos eletrônicos, peças de roupas, tá? Produtos médicos, é muito utilizado também, são sintéticos, a gente vai ver agora também, tá? É, e, e esses produtos sintéticos, é claro, utilizados aí, produzidos em laboratório, tá? Não dá para você ficar fazendo na sua casa, você indo na natureza, pegar o recurso que você quer e utilizar na sua casa, não é assim que funciona, tá? Então, primeiro na página 32 aí, plástico, tá? Se você parar para ver, para aí rapidinho e olha em volta da onde você está sentado aí que você vai ver um monte de plástico, né? É muito utilizado aí o smartphone. Hoje em dia todo mundo tem um, né? Provavelmente vocês estão assistindo esse vídeo até por um smartphone, até por um computador também, né? Televisão, utensílios de cozinha, tá? Brinquedos, peças de automóvel. Pô, peças de automóvel tem um monte. Painel do carro, na maioria deles é plástico. Mas não é um plástico também. Ah, é plástico, não é plástico de garrafa PET. É um plástico resistente, né? Tem vários tipos aí de plástico. Tem um plástico mais sensível, tem um plástico mais resistente, né? Mas plástico é plástico, tá? Então, como é que é utilizado aí, muitas das vezes, né? Muitas das vezes não. Como é que é utilizado aí? Como é que a gente pega a obra-prima para fazer o plástico, né? A gente pega o petróleo, a gente viu alguns vídeos aí atrás, uma coisa chamada destilação fracionada, né? Que é para separar misturas homogêneas, né? A gente vai pegar o petróleo, que é uma mistura, vai utilizar a destilação fracionada e vai retirar uma obra-prima, tá? Que é chamado de nafta. Ela que vai ser utilizada para fabricação de plásticos aí, tá? Então, graças a esse materialzinho aí, a gente consegue fazer uma infinidade de coisas, né? A gente viu lá no começo do vídeo que a produção de materiais sintéticos é graças à habilidade de extração de recursos naturais, tá? Então muitos desses recursos naturais, né, no caso agora o plástico, o plástico é muito utilizado para substituir partes de que antes era utilizado como recursos naturais. Hoje o plástico tem até uma serventia melhor, tem até uma finalidade melhor, tá, do que o próprio recurso natural que era utilizado antigamente, tá? Então, vidros, metais, madeiras, o plástico consegue muitas das vezes substituir. Então, você consegue fazer uma coisa que você faria de vidro, de plástico, tá? Outra que você fazia de metal, de plástico, tá? Então, o plástico ele substitui muito. Claro que tem seu lado bom, tem, mas tem seu lado ruim, né? Porque hoje em dia tem muito plástico na natureza sendo jogado de forma errada, várias garrafas PET. Se você pegar a barca para atravessar a Baía de Guanabara, você vai ver várias garrafas PET, vários produtos à base de plástico boiando na água. Então, assim, tem seu lado bom?
Ele conseguiu poupar recursos naturais, né? Você conseguiu substituir recursos naturais por plástico, que acaba sendo uma coisa mais barata, mais em conta. Mas e o lado ruim? Poluição, o descarte incorreto na natureza, tá? Então aí tá mostrando para vocês aí algumas coisas que contêm plástico, né? Que a gente já falou anteriormente, não vou focar nisso agora. Só dá uma olhadinha aí, tá? Então o ideal hoje em dia é assim, né? O que a gente pode, a ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Mostrou pra gente um dado até um pouco triste, né? Que 8 milhões de toneladas de plástico chega aos oceanos. É o que eu falei com vocês, tem um lado bom? Tem, mas tem um lado ruim. Até dei o exemplo da Baía de Guanabara. Só você pegar de barca, atravessar aí, Niterói, Rio, você vai ver um monte de plástico na água. Vai ver vários, infelizmente, tá? Então, o que a gente pode estar fazendo para estar reduzindo esse consumo, né? Esse consumo, essa grande utilização de plástico, tá? Dar preferência a embalagens de vidro, né? De papel, de biodegradáveis. O que é biodegradável? Que degrada, desgasta, se decompõe facilmente na natureza. Uma garrafa PET para se decompor demora anos e anos e anos e anos e anos. Um Guaravita, por exemplo, aquele copo de Guaravita, se você jogar na natureza, você vai morrer e ele vai continuar ali ainda, né? Seu filho vai nascer, seu neto vai nascer, vai morrer e aquele plástico que você jogou lá atrás vai estar lá ainda, tá? Então, produtos biodegradáveis rapidamente se dissolvem na natureza, tá? Outra coisa também aí, detergente, tá? Detergente é muito utilizado hoje em dia, a gente fala de detergente, já lembra logo lava-louça, né? Desengordurante, a gente lembra lá naquele capítulo que a gente falou de emulsão, né? Ele é um desengordurante. Ele pode não, ó. A molécula dele, ele tem uma molécula que é como se fosse dois lados, né? Um lado vai agarrar na gordura, o outro lado vai agarrar na água. Por isso que geralmente como é que a gente faz para lavar a louça, né? Joga o detergente, passa uma escova molhada, né? Esfrega, 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 esfrega tudo, depois joga uma água, né? Primeiro a molécula do detergente agarrou na gordura. Quando você joga a água, aquela água vai ficar agarrada na molécula do detergente e o detergente automaticamente vai puxar a gordura com ele e vai tirar a gordura aí do selado que você está lavando, tá? Seja um prato, sei lá, alguma coisa que você queira tirar a gordura, tá? Tá mostrando para vocês aí no finalzinho aí o que eu falei com vocês da molécula, tá? Na página 34, tudo tem seu lado bom, mas tudo infelizmente tem seu lado ruim, tá? Então olha aí para vocês terem uma imagem aí muito chata, muito triste, tá? Do descarte incorreto aí descarte correto não, né? Falta de esgoto, né? Descarte não tem como uma forma de você descartar detergente. Você vai lavar a louça, pronto, acabou, vai sair pelo seu ralo e vai cair no seu esgoto, né? Mas infelizmente nem toda a casa o seu esgoto, nem todo o esgoto da casa ele vai para uma estação de tratamento de esgoto. Infelizmente nem todos, né? E acaba chegando aí, ó, poluindo aí rios, lagos, mares, infelizmente, né? A gente tem aí praias em São Gonçalo inapropriadas, nem pensar em entrar para tomar banho, né? Tem a própria praia de Caraí, São Francisco, em Niterói, não é apropriada para banho, né? Por causa de esgoto. Então, tá mostrando para vocês aí, ó, como que fica, né? Falta de esgoto aí. Olha só, tá? Então, o ideal também é o uso de detergentes biodegradáveis de fácil decomposição na natureza. Mas em contrapartida, ó, mais caro. Se é mais caro, você não vai querer usar. É lógico, né? Você tem lá um detergente que vale X, o outro que vale 3X, você vai comprar qual? O X, né? Que vale 1, mas também tem isso, tá? Adoçante, a gente tem vários problemas aí com a utilização de açúcar, o excesso de açúcar, o açúcar refinado, né? Ele infelizmente o uso dele em excesso, incorreto, traz vários problemas
para nossa saúde, vários e vários e vários, diabetes, obesidade e entre outros, né? Então foram criados, né, produtos sintéticos, mais conhecidos aí como adoçantes, tá? Para estar substituindo o açúcar e tá melhorando a qualidade de vida de certas pessoas, né? Ponto positivo, show de bola. Mas, como é que eu falei com vocês, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que já foi provado que o uso em excesso de adoçante também causa mal à saúde. Então, pô, professor, se eu ficar comendo açúcar, eu vou ter problema de saúde. Aí eu vou trocar o açúcar pelo adoçante. Vou continuar tendo problema de saúde? Se você usar errado, vai. Se você usar o açúcar errado, vai. Se você usar o adoçante errado, vai. Então, o ideal é usar aí de maneira correta, tanto o açúcar, ou se você optar por adoçante, usar de maneira correta adoçante, tá? É algo sintético, gente, não é natural. Não tem como você comparar algo natural com algo sintético, né? Não tem como. Página 35, borracha sintética, né? A gente sabe aí que a borracha, né, é de origem recursos naturais, né? É aí derivada do látex, né? E uns tempos atrás aí o mundo, né, passou aí por um problema aí de um mundo que eu falo assim, alguns países, né? Também exagerei um pouco. Alguns países viram o seu estoque de látex quase acabar, porque você fica retirando da natureza, chega uma hora que a natureza não aguenta, não vai te suprir. Você está tirando mais do que a natureza está repondo. Então chegou uma hora que alguns países aí viram que o seu estoque de látex estava acabando, porque estava sendo muito utilizado, né? Então o que que fizeram? Borracha sintética, tá? Também a base aí de petróleo, tá? Não petróleo, os componentes aí do petróleo, tá? Pneus, solas de sapato, luvas, peças de automóveis, tá? Tudo aí é feito aí com material sintético derivados do petróleo, tá? Ponto positivo, ponto positivo. Qual é o ponto positivo? Eu consegui dar um levante lá no látex. Eu consegui impedir, segurar a extração exagerada de látex. Show de bola. Ponto negativo, prejuízo ambiental demais, tá? Demais. Então assim, tem um lado bom? Tem um lado ruim? Também. Hoje em dia pneus aí é o grande problema. O pneus, lógico que descartados de forma inadequada, é um dos grandes vilões aí. Não é o pneu, somos nós, né? Porque quem jogou o pneu ali foi a gente. Combate de mosquitos, né? Acumular água, mosquito. Toda vez que tem campanha de dengue, fala de pneu, né? Pneu acumula água no seu interior. Então, assim, é complicado, tá? Tem um lado bom? Tem um lado ruim também, tá? Bota lá na página lá. Página 40, medicamentos e suas influências, tá? Medicamentos, vamos lá. Muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás, a expectativa de vida de uma pessoa era de 30 anos. Pô, vou viver 30 anos. Já era pra estar morto, porque eu tenho 33, Deus me livre. Mas eu já era pra estar morto. Eu tenho 33. Eu era pra estar morto com 30, Deus me livre. Né? Hoje em dia, o brasileiro, tá? Tem países que a média é mais alta. Tem países que a média é mais baixa. Mas no Brasil, a média, a expectativa de vida de uma pessoa é de 76 anos. Eu tenho 33. Faltam 43 anos. Caraca. Parei pra pensar agora. Né? Mas eu ainda tenho 43 anos de vida, tá bom. Tá bom. Enfim, o Brasil vive aí 76. O brasileiro, a expectativa de vida é de 76 anos, graças a medicamentos, tá? E medicamentos são retirados aí à base, lógico, de recursos naturais, tá? Pode ser de plantas, animais, fungos, bactérias, né? Micro-organismos em geral, tá? Minerais, tá? E claro que medicamentos também são feitos à base de materiais sintéticos, mas também, lógico, de recursos naturais, como eu acabei de falar aí, tá?
E a maioria dos medicamentos, se você pegar para ver, os componentes são vários componentes, né? Mas existe uma coisa que é o componente principal, que é o princípio ativo, né? Se você pegar um comprimido que você vai tomar, por exemplo, dipirona, né? Dipirona, o comprimido para dor de cabeça aí tem vários, né? Mas se você pegar ele, a composição dele, são várias coisas que formam esse remédio, né? Lógico. Só que tem uma que é o principal, que é o princípio ativo dele, tá? É o carro-chefe aí dele, é por isso, é o produto principal, é o que tá dando a maior matéria-prima aí, né? É o que vai fazer efeito. Os outros são componentes para ajudá-lo, né? Mas o principal vai ser aí o princípio ativo, tá? Outra coisa também, tem o lado bom do remédio? Tem, pô, acabei de falar, pode ajudar a gente em várias coisas, dores de cabeça, enfim, tem remédio para tudo quanto é jeito. Você entrar na farmácia e perguntar para que é cada remédio, você vai ficar doido. Tem remédio de tudo quanto é jeito, tem antibiótico, tem anti-inflamatório e nem eu sei todos os tipos de remédio que tem, só se você parar para falar com um farmacêutico, tem vários, né? Mas tem um lado bom, show de bola. Tem um lado ruim, tem. Muitos deles aí têm efeitos colaterais. Alguns deles prejudicam o funcionamento de órgãos, mal-estar, alterações no humor. Então, tem seu lado bom? Tem. Tem seu lado ruim? Claro que tem. Lógico que tem. Tudo tem. Tá? E ele, claro que não podemos deixar de falar que os remédios são importantíssimos aí para tratamento ou na prevenção de várias doenças. E claro que ele, lógico, eu falei que antes um ser humano vivia 30 anos, agora vive muito mais. Tem países aí que a expectativa de vida é mais de 80, né? Países da Europa. Então, assim, claro que muito à base de remédio, tá? Então, assim, o remédio é bom? É bom, mas infelizmente tem seu lado ruim também, tá? E para finalizar, que já tá grande pra caramba o vídeo, tá? Na página 43 está falando assim: progresso científico ou conservação da natureza. Por que não os dois? É difícil. Muitas das vezes, ou você caminha para o progresso científico, ou você conserva a natureza. Muito difícil os dois caminharem junto. Infelizmente. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é mais complicado. Então, na maioria das vezes, quem ganha, infelizmente, quem ganha é o progresso científico. A conservação da natureza, muitas das vezes, fica em último caso. Em último caso? Em último caso. Tá? O problema aí tem uma frase do livro aí que eu achei interessante, né, que eu destaquei para vocês aqui. O problema não está em usar os recursos naturais, mas sim na forma e na intensidade desse uso nas últimas décadas. O problema não é você utilizar o recurso natural, é a forma que você usa, né? Se o recurso natural é a natureza, já está falando natural, vem da natureza. Se você não dá tempo para a natureza repor, se você está usando de uma forma acelerada que você não deixa a natureza repor, ele vai acabar. Né? Quer ver um exemplo simples? Exemplo simples. Sardinha. Quem gosta de comer sardinha aí? Pô, adoro. Sardinha frita, show de bola. Adoro. Só que tem uma época do ano que não pode pescar sardinha. Por quê? Porque ela está se reproduzindo. Pode ver que a sardinha, infelizmente, né, deveria acontecer em todos os lugares, né, mas nas peixarias sérias, nos mercados sérios, não vende sardinha numa época do ano, que é justamente na época que eles estão procriando. Só que, infelizmente, várias pessoas vão lá e pescam ela assim mesmo. Só que se ficar pescando, né, no momento que ela deveria estar se reproduzindo, como que ela vai se reproduzir? Então, você vai utilizar o recurso, não vai deixar o recurso crescer novamente, chega uma hora que acaba. Ah, mas tem muita sardinha, professor. Mas uma hora acaba se continuar usando assim, né? E não só isso, a gente viu o látex aí anteriormente, né? Que a utilização aí é extraído de um vegetal, de uma árvore. Mas se você ficar tirando, não deixar ela ser... É como o látex, pensa no látex como uma transfusão de sangue.
uma doação de sangue, você vai lá, tirou látex, é a mesma coisa que você está tirando o sangue de uma pessoa. Quando você tira o sangue de uma pessoa, você tem que tirar tanto, você não pode ficar tirando muito. Se você tirar muito, o que acontece? A pessoa que morre. É mais ou menos isso com o látex. Se você ficar tirando muito, a árvore vai morrer e não vai ter jeito mais de você tirar. Então, é uma via de mão dupla. Você tem que, pode usar? Pode, mas tem que saber, tem que ser com consciência, tá? Então o progresso científico também trouxe grandes prejuízos, lógico, mudanças climáticas aí, aquecimento global aí, ó. O avanço científico trouxe carros modernos, combustíveis, indústrias, tudo isso libera CO2 na camada de ozônio. Tá aumentando o efeito estufa, tá aumentando a temperatura do planeta, tá vindo um aquecimento global. Com isso vem queimadas, né? Desmatamento também, perda de biodiversidade, ou seja, o planeta, a ciência está evoluindo, o progresso científico está indo de vento em popa, né? A civilização, vamos botar assim, está disparando, mas o planeta está andando para trás. O ser humano está andando para frente, mas o planeta está andando para trás, tá? Então, o que a gente pode fazer para estar prevenindo isso aí? Unidade de preservação, né? Tem algumas áreas que tem que ser protegidas. Devem ser, quer dizer, eu acho que não precisava ser protegidas, né? Se o ser humano tivesse consciência, não precisava nem falar que tinha que proteger, porque se ele tivesse consciência, não ia chegar nesse nível de proteção. Se tem que ser protegida, é porque tem que proteger de alguém, e esse alguém somos nós mesmos, tá? Desenvolver aí desenvolver o desenvolvimento, né? É difícil. Tem que optar aí pelo desenvolvimento sustentável. Por exemplo, aí, várias empresas sérias fazem isso, né? De madeireira, né? Se arranca uma árvore, planta outra, planta uma, planta duas, né? Agora, a maioria delas não, só arranca, pronto, acabou, se vira. A natureza se vira, e não é assim. Tem coisas que sim a natureza se vira, mas tem coisas que a natureza para se virar vai demorar muito. Então, ao prejuízo, a Amazônia está acabando. Estão construindo agora aí, estão querendo construir aqui no Rio, tá tendo um abaixo-assinado de tudo. Construir um autódromo aqui no Rio de Janeiro, né? Quem sabe aí para sediar aí a Fórmula 1, quem sabe? Mas vai ter que desmatar uma área de Mata Atlântica enorme. Então tá tendo muita pressão sobre isso. Tomara que não seja feito, lógico, né? Eu gosto de automobilismo, gosto. Pô, legal ver a Fórmula 1 aqui no Rio, né? Nunca fui. Doido pra ver. Eu queria muito ter ido na despedida do Schumacher em São Paulo, mas era muito caro. Em São Paulo também. No Rio, quem sabe. Mas aí tem aquele negócio, pô, Felipe, vou ter que desmatar uma área enorme de Mata Atlântica lá. Aí não, melhor deixar o autódromo lá em São Paulo mesmo, deixa isso quieto, né? Então a gente tem que também ter consciência, tá? E usar também, ó, produção de energia com o uso de recursos renováveis. Está mostrando aí, ó, uma fazenda aí de energia eólica, né? Captando energia através do vento. Tá mostrando aí uma casa aí com telhado aí com placas de absorção de energia de luz solar, né? Produzindo aí energia através da luz solar. Show de bola. Várias casas fazem isso. Várias casas. Várias não, né? Nem tantas. Se comparado aí a quantidade de casas existentes numa região, se tiver. Aí você vê uma ou duas, você não vê muito, né? Então, infelizmente, tem várias casas assim, realmente. Só que se você for no ver o geral, quantas casas existem e quantas casas que tem isso existem? É mínimo, ainda é mínimo, ainda é mínimo. Tá mais. E é também, ó, caro. Tá? Então, tem um lado bom? Tem. Tem um lado ruim? Lógico que tem. Tá? Então, gente, o vídeo já tá grande pra caramba. Era isso que eu queria ter passado pra vocês. Beleza? Fique com Deus e bom estudo a todos.